pessoas. Lula e independência do Banco Central. Na esperteza de antecipar um culpado para um possível fracasso do seu governo, Lula tem deitado falação contra a independência do Banco Central, autarquia de natureza especial definida pela Lei Complementar 179 de 2021. Como autoridade monetária independente, o Banco Central é desvinculado da administração direta da União, possuindo autonomia técnica, operacional e administrativa, fatores que o blinda de pressões externas na condução da política monetária e o gabarita para estabelecer metas da taxa básica de juros em busca do controle de preços. Assim, a disciplina da inflação é de competência exclusiva do Banco Central, de acordo com critérios exclusivamente técnicos e contra a tendência dos governos de serem fiscalmente irresponsáveis ao adotarem política monetária expansionista, com resultado final de descontrole de inflação e do crescimento do desemprego. Exatamente por ser favorável à estabilidade social em detrimento da estabilidade fiscal, é que Lula desanca furiosamente a gestão de Roberto Campos Neto, que chefia o Banco Central, sendo um economista de tendência liberal, como seu avô, o embaixador Roberto Campos, figura de destaque do governo Castelo Branco no Ministério do Planejamento. Ao lado da trituração da âncora cambial relativamente ao teto de gastos, Lula faz circular com insistência até indigesta a inutilidade do Banco Central como instituição desvinculada do governo. Situação que, ao seu ver, contribui para atingir a soberania democrática manifestada nas últimas eleições, em favor da condução econômica segundo a vertente fiscal expansionista. No achaque à atual meta da inflação de 3,25% para 2023, Lula metralha a cultura brasileira de convivência com juros altos, chamando a decisão do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, de fixar a taxa de juros de reservas bancárias, que é justamente a taxa Selic, em 13,7% anuais, de vergonhosa. O pano de fundo dos chiliques do chefão petista é justamente a sensação de mãos amarradas, com referência à possibilidade de investir em políticas de geração de emprego e renda e de estímulos da demanda agregada, em detrimento do regime de metas de inflação, que é responsabilidade direta da autoridade monetária. O fígado de Lula queima como tocha flamejante ao constatar à sua frente a incômoda presença do atual presidente da instituição. No seu entender, um bolsonarista que tem de ser moído e esquartejado a qualquer custo, porque o seu mandato fixo de 4 anos à frente do banco o coloca imune à tratoragem petista até 2024, estabelecendo, portanto, uma convivência forçada e obrigatória, coisa que o Moluscão odeia, ao oposto dos economistas esquerdopatas que interpretam a autoridade do Banco Central como a emanação de um quarto poder. A liberdade da autoridade monetária para definir o patamar
inflacionário e impedir déficits fiscais é garantia de impedimento a financiar o governo via emissão de moeda e com o objetivo de reduzir o nível de desemprego. Dentro da ordem jurídica, o princípio da legalidade obriga o cumprimento, quer a esquerda goste ou não, da lei complementar que concede autonomia ao banco, julgada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 6696 do Distrito Federal. Na oportunidade, o plenário, por maioria, julgou que o assunto é questão eminentemente política, não cabendo ao judiciário se meter na decisão do Congresso Nacional favorável à independência e autonomia da instituição. O Banco Central Independente é fruto da escola de pensamento novoclássico que vê na condução da política monetária pelo banqueiro central a oposição eficaz ao típico viés inflacionário dos governantes, tendencialmente resistente aos controles de gastos, sobretudo quando surgem no tablado interesses eleitorais partidários. Evidente que decisões impopulares acerca do controle do orçamento e do déficit público ou de redução do consumo pela elevação da taxa Selic não se situam nas opções de quem prefere mais dinheiro circulando e menos rigor fiscal, além da responsabilidade social como fundamento do governo. O molusco resiste ao engessamento da política econômica, ao exclusivo olhar monetário, porque isso implica o controle por um grupo específico de algo que interfere na vida de todos e que, ao fim e ao cabo, serve para alavancar os ganhos das aplicações financeiras. De outro lado, a estabilidade de preços considera a perspectiva de longo prazo da economia, no sentido de combater o descontrole inflacionário e as perdas de bem-estar social. Obviamente, a meta natural do Banco Central Independente, como é a estabilidade econômica, para a qual a validade na taxa natural de desemprego e neutralidade da moeda não é adequada ao que Lula pretende, ou seja, usar a política monetária para interferir nas variáveis reais da economia, como baixar taxas de juros e financiar o déficit orçamentário. A inquietação de Lula é justamente por não poder garrotear a diretoria do banco ao seu comando. Jamais sua índole suporta a submissão à rigidez da autoridade bancária, em qualquer assunto que seja, especialmente na cobrança de resultados. Esse é, no frigir dos ovos, o verdadeiro motivo de toda a querela alimentada na mídia pelo governo. Ao lado da vaidade, a amarração a objetivos numéricos fixos, tanto da taxa Selic como da meta inflacionária, fazem de Lula o combatente incômodo contra o engessamento da política econômica pelo banqueiro central, como temos assistido nas suas declarações de inconformismo com a meta de inflação de 3,25%, considerada por ele como um exagero. Mas é preciso considerar que a independência do Banco Central é uma conquista da sociedade brasileira, refletida no momento histórico da aprovação da Lei Complementar 179, pela maioria absoluta das duas casas do Congresso. Essa opção política trouxe à luz
a importância de obstacular o governo de agir de modo discricionário na elaboração das políticas fiscal e monetária, pela utilização de regras fixas e impessoais do Banco Central em favor do equilíbrio macroeconômico. Evidente que o assunto, ainda que regulamentado a nível legal, pode ser rediscutido de forma isolada da panfletagem ideológica esquerdizante, por se tratar de tema a ser visto sob o compromisso com as políticas públicas do artigo 3º da Constituição Federal, ou seja, construir uma sociedade justa e erradicar a pobreza e as desigualdades sociais, como objetivos fundamentais da República, independentes de processos eleitorais e de maiorias formadas a partir deles. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Dê o seu like, compartilhe o vídeo, inscreva-se neste canal. Obrigado pela audiência. Tchau!